faltando a menina dançando aí para começar. Podemos começar, Dion? Estamos aí, ok. Então, Paulo César. Eu queria começar essa sessão fazendo um anúncio de que na semana que vem vai ser realizado o 25º Colóquio Brasileiro de Matemática, que é um evento muito importante na vida do IMPA, mas de modo mais geral na matemática do Brasil, que ocorre a cada 2 anos, e que esse ano vai inaugurar 2 sessões de interesse para os professores. Vai haver uma sessão de ensino, que vai ser realizada na hora do almoço, no horário de meio-dia até às 13 horas, e vai ter uma palestra, então, por dia, para discutir temas do ensino. A programação está aí na página, para quem se interessar. E o convidado especial aí para essa sessão de ensino é exatamente o professor Elo, que, na verdade, vai dar 2 palestras no colóquio, uma na terça-feira, na sessão de ensino, e outra no fechamento do colóquio na sexta-feira. Então, eu convido vocês a darem uma olhada aí nas informações, elas estão presentes na página do IMPA, e caso tenham interesse, participem aí dessas atividades. Além da sessão de ensino, também pela primeira vez vai haver uma sessão devotada às Olimpíadas, que vai constar de sessões, principalmente de resolução de problemas de Olimpíadas sobre os diversos assuntos. Então, aqueles que se interessam por ensino e por Olimpíadas vão ter uma programação bastante interessante aqui no próximo colóquio de matemática. O Beauclerc está lembrando que o pessoal que não pode vir, principalmente o pessoal aí dos outros estados, que essas sessões vão ser gravadas também em vídeo, vão ser transmitidas aí pela internet, exatamente utilizando essa infraestrutura. Tá? Então, mesmo aqueles que não têm ocasião de vir, podem, mais tarde, tomar contato aí com essas palestras. Vamos passar para as perguntas gravadas, então? Então, nós recebemos perguntas gravadas dos colegas de Roraima e do Piauí, correto? Não estou entendendo. Quer que eu embrome um pouquinho aqui? Então, enquanto o Beauclerc resolve o problema, deixa eu responder uma pergunta do Bruno, do Paraná. A pergunta dele é a respeito daquele exemplo que eu falei muito rapidamente acerca do jogo de par ou ímpar. Esse jogo de par ou ímpar... Bom, meu nome é Tatiane, eu sou de Teresina, então vamos da Tatiane, depois eu volto aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente para o professor Wagner. A pergunta é a seguinte. Antigamente, os tanques dos postos de gasolina eram em forma de paralelepípedo, né? Vamos supor um quadrado. E você calculava o volume a partir da área do quadrado. Hoje, esses tanques são em forma de cilindro. E não tem como você calcular o novo volume pela forma como se calculava antes. Então, a gente gostaria de saber como calcular esse novo volume sem utilizar a integral dupla, já que é um nível de terceiro grau. Bom, meu nome é Tatiane, eu sou de Teresina, Piauí, e eu gostaria de fazer uma pergunta diretamente para o professor. Bem, para responder, eu vou precisar de luz aqui para que... Ela está certa. Hoje em dia, os tanques dos postos de gasolina são cilindros
deitados. Esse é o problema. Se o cilindro ficasse em pé, não haveria problema, não é? Então, o problema é que quando o tanque não está cheio, ela quer saber, digamos, em função de alguma altura, né, como calcular o volume de um objeto desse tipo, né, sem usar cálculo. O volume do líquido, né, contido no cilindro é também um cilindro. Você se lembra da definição que nós demos, né? Portanto, ele é igual a esta área A multiplicado por esta altura, que é o comprimento do cilindro, que é conhecido. Então, nosso problema é descobrir essa área, né? Como é que eu calculo, então, a área de um segmento circular? Bom, não. No tanque de gasolina do posto é circular. Você vai precisar de uma calculadora. Né? Uma forma de calcular essa área, você tem o raio, né? E aqui você tem um setor de ângulo θ, que você pode determinar, né, conhecendo a altura do líquido. Então, a área A deste segmento circular vai ser a diferença entre a área do setor e esse triângulo, né? Então, a área do setor é uma fração da área do círculo, né? Então, isso aqui vai dar θ em radianos r² sobre 2, menos. E a área desse triângulo é 1/2 de r vezes r, seno de θ. Então, como esse ângulo jamais vai ser de 30, 45, 60 ou 90 graus, né? Isso não ocorre, não costuma acontecer na prática, só nos livros didáticos. Você vai precisar de uma calculadora. Além disso, Wagner, na prática, o que é fácil de calcular é a profundidade. Sim, mas com a profundidade, você calcula o ângulo. Exatamente. Isso. Então, esse é o ponto que eu queria fazer. Quer dizer, embora a solução fique extremamente elegante em termos do ângulo, na prática, você não é fácil medir esse ângulo. Você pode enfiar uma vara e então ver a altura ali. Correto. Então, isso é o que acontece, né? Já existe, inclusive, nos postos, uma régua especial, né, que para cada profundidade já está escrito lá na régua, né, o volume contido. Já existe esse instrumento. Né? Mas se você tiver, então, uma régua em centímetros, por exemplo, né, medindo a altura do líquido, você tem a diferença, o raio menos a altura da altura desse triângulo. Né? E, então, a altura do triângulo dividido por R é o cosseno de θ sobre 2. E daí o ângulo θ vai ter, né, vai passar a ser conhecido. É isso aí. Eu queria saber por que, em nenhum lugar do livro, eu vi nenhum problema sendo resolvido pelo diagrama da árvore. Se esse método não é válido. Apagar isso aqui para Mas deu para entender a pergunta, que disse que em nenhum lugar do livro existem problemas sendo resolvidos pelo diagrama de árvore de possibilidade. Não é verdade. Tá? Há no livro e houve na aula também. A gente explorou bastante isso aí e a gente defende bastante que seja explorado. Tem no livro, teve na aula, os professores devem usar diagrama de árvores para explicar probabilidade e também para explicar o princípio da multiplicação. Podemos passar para a próxima.
Posso fazer 2 perguntas? Bom, Piauí. eu sou Edson Lira, professor aqui de Teresina, Piauí, e tenho uma pergunta a fazer para o professor Elo. Se vocês pretendem lançar o 4º volume com os conteúdos de noções de lógica, noções de estatística e até mesmo noções de cálculo. Espero uma resposta. Isso não é uma pergunta, isso é uma sugestão. Na verdade, não é uma sugestão. Aliás, é uma sugestão bastante razoável. Mas no nosso projeto vai haver um 4º volume, mas o 4º volume vai ser o conjunto das soluções dos problemas apresentados nos 3 volumes anteriores. Enunciados e soluções, né? Hein? Enunciados dos problemas com as soluções. Enunciados dos problemas com as soluções. Vai ser um livro de problemas. Agora, outro projeto, como esse que ele está mencionando, envolve mudança dos nossos planos. Por exemplo, inclusive uma decisão sobre possibilidade, é uma eterna questão de incluir limites e cálculo no ensino médio. Há uma pergunta a respeito. Tá, eu sei, mas vamos às... Então, a resposta ao colega do Piauí é a seguinte: o 4º volume certamente vai sair e sairá antes do próximo curso, em janeiro. Mas dessa forma, problemas, os enunciados e as soluções dos problemas dos 3 volumes anteriores. Como você mostraria o espaço amostral de dados e baralhos viciados? Pergunta é, como é que a gente mostraria o espaço amostral de dados e baralhos viciados? A resposta é que o espaço amostral não muda. Quando você tem um dispositivo como uma moeda, um baralho, um dado que seja viciado, o espaço amostral, quer dizer, a lista das possibilidades é exatamente a mesma do que antes. O que se modifica, no caso, é a atribuição das probabilidades a cada um desses resultados. Se você tem um objeto desse tipo, tá, as probabilidades deixam de poder ser estabelecidas através do modelo equiprovável. Aliás, deixa eu só responder uma pergunta aqui a esse respeito. É o seguinte, ontem, para ilustrar os limites aí do modelo equiprovável, eu mostrei aquela situação em que alguém resolve construir um dado diferente, em que as arestas não têm todas o mesmo tamanho, né? Você tem algumas faces que são quadradas, mas as outras são retangulares, dimensões A, B. A pergunta será que para esse dado é preciso ficar jogando de verdade para determinar a probabilidade das diferentes faces? Com geometria, não seria possível determinar essa probabilidade ou através de um raciocínio matemático? A minha resposta eu não sei como fazer isso. A única coisa que eu admito é que aquelas faces que têm área maior vão tender a sair com mais frequência, o dado vai estar com mais frequência apoiado nelas. Então, há uma tentação muito grande, vamos então fazer a probabilidade proporcional à área, ou coisa parecida. Mas acho que isso é apenas uma conjectura que eu não vejo a menor possibilidade de alguém realmente demonstrar que esse seja um modelo matemático. Quer dizer, o movimento do dado no espaço é muito complicado para ser modelado. Então, eu, pelo menos, não sei como fazer isso. Não sei se o Morgado tem algo a acrescentar aí a respeito. Também está dizendo que não tem nada a acrescentar. Então, dentro do que eu conheço a respeito disso, tá, e também com a experiência de ver modelos probabilísticos, eu não vejo realmente possibilidade disso poder ser feito. Vamos à próxima? Eu queria fazer uma segunda pergunta aqui à banca. Existe uma fórmula para calcular o ângulo agudo entre 2 retas que só não é válida se as retas forem perpendiculares? Repita, por favor. O Paulo César tem ouvido. Ele perguntou se... Eu queria fazer uma segunda pergunta aqui à banca. Existe uma fórmula para calcular o ângulo agudo entre 2 retas que só não é válida se
se as retas forem perpendiculares? Pergunta é se existe alguma fórmula para calcular o ângulo agudo entre duas retas, que só não é válida quando as retas são perpendiculares. Não, no caso da tangente, ela não é válida também se uma das retas forem verticais. Eu acho que é isso que ele está dizendo. Não é válido. Mas nem toda reta tem essa forma. Acho que é isso que ele está dizendo. Mas não serve uma fórmula que vale mesmo que as retas sejam perpendiculares, não? Pois é. Isso tem. É através do cosseno do ângulo formado por ela, através do produto interno. Essa maneira vai valer sempre. Vai valer mesmo que elas sejam perpendiculares. Melhor ainda, né? A fórmula que o Elon colocou é válida absolutamente sempre. A fórmula que o Wagner colocou, ela, primeiro, não é válida para retas que são verticais, porque não podem ser representadas dessa forma, e requer uma interpretação quando aquele denominador é igual a zero. Elas são válidas para retas perpendiculares, né? É só você interpretar aquele denominador lá como indicando esse fato. Meu nome é Neto, eu sou aqui de Teresina, Piauí. Professor Morgado, como justificar melhor para os alunos a não utilização de arranjos simples em análise combinatória, já que todos os livros de ensino médio assim o trazem? Obrigado. Bom, meu nome é Neto, eu sou aqui de Teresina, Piauí. Professor Morgado, como justificar melhor para os alunos a não utilização de arranjos simples em análise combinatória, já que todos os livros de ensino médio assim o trazem? Obrigado. Paulo César quer responder? Pergunta foi feita para você. Nada de tirar o corpo. Os arranjos simples ou com repetição são duas aplicações imediatas do princípio básico da contagem. E eles passam do ponto, quer dizer, se você troca o princípio fundamental, com o princípio fundamental você pode fazer duas aplicações, que são os arranjos simples, arranjos com repetição e outras. Se você passa do ponto e troca a ideia de arranjo simples por duas aplicações, você fica numa situação complicada para fazer outras aplicações. Nós começamos nossa aula aqui, se eu não me engano, foi o segundo exemplo que nós demos, o primeiro para valer, porque o primeiro exemplo mesmo foi uma brincadeira, pode-se dizer, de formar casais. Nosso primeiro problema mesmo aqui foi um problema de uma bandeira, colorir uma bandeira. Utilizando o princípio fundamental da contagem, aquele problema da bandeira era um problema muito simples. Quem troca o princípio fundamental pela noção de arranjos, vai ficar todo enrolado para resolver aquele problema da bandeira. Eu chamo isso de falso facilitário que os livros fazem. Como o livro não quer se aborrecer para abordar problemas mais difíceis, ele cria uma fórmula para arranjos simples, uma fórmula para arranjo para repetição, aí faz uma lista de 10 exercícios de arranjos simples, 10 exercícios de arranjo com repetição, e se por acaso aparecer na frente do aluno um problema feito esse da bandeira, o aluno não vai saber resolver. Provavelmente nem o professor. É o falso facilitário. Essa mania de querer fazer fórmulas, estudar casos particulares, pensando que isso facilita a vida do aluno, isso é um falso facilitário. Na realidade, isso complica a vida do aluno. Porque o aluno aprende a mecanicamente substituir letras em fórmulas. Aliás, grande parte do ensino da matemática hoje em dia no Brasil é substituir letra em fórmula.
O aluno aprende a substituir letra em fórmula e, diante de um problema diferente, que ele tem que pensar um pouquinho, ele simplesmente é incapaz de fazer. Eu costumava receber, quando eu dava aula em pré-vestibular, alunos que chegavam ao 3º ano do ensino médio, nunca tinham resolvido um problema na vida. Eles nunca tinham visto um problema na vida. Só tinham feito exercícios de substituir letras em fórmulas. Eu sugiro que você não mencione os arranjos. Eles não servem para absolutamente nada. Vamos responder as perguntas ao vivo agora? Está na linha aí? Ou você precisa de algum tempo? Precisa embromar algum tempo? Deixa eu então responder a pergunta que eu comecei a responder sobre o jogo de par ou ímpar. Falei muito rapidamente ontem a respeito da situação do jogo de par ou ímpar. A pergunta é se o jogo de par ou ímpar é um bom dispositivo para você escolher entre duas pessoas ao acaso. Tá? A resposta é sim. O colega do Paraná, ele argumenta que talvez não seja, pelo seguinte. Deixa eu só responder a pergunta. Posso responder? Então, ele argumenta que o seguinte ponto. É que quando você faz um sorteio de par ou ímpar, você tem como resultados pares possíveis 0, 2, 4, 6, 8 e 10, que são 6 resultados, e 5 resultados ímpares, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, argumenta que talvez seja mais vantajoso você escolher par do que ímpar. Qual é o erro nesse raciocínio? O raciocínio dele é o seguinte: vou jogar par ou ímpar, duas pessoas. Então, eu vou escolher um número de 0 a 5, o outro vai escolher de 0 a 5. Tá? Existem um total de 11 resultados possíveis, que vão de 0 até 10. 6 desses são pares, 5 são ímpares. Logo, tem mais chance de sair par do que ímpar. E aí? Tem mais chance de sair par do que ímpar? Qual é o erro que está sendo cometido aí? Não tem, não. Tá? Podem ficar tranquilos, continuar a jogar par ou ímpar, que não tem essa possibilidade, não. Qual é o erro que está sendo cometido? Qual é o erro que está sendo cometido, gente? Tá, isso foi o argumento que eu usei. O argumento, até para simplificar a história, é que, independentemente do que eu coloco, tá, o adversário tem 6 possibilidades, em metade delas da par, metade delas da ímpar, o que mostra aí que o jogo é correto. Mas tudo bem, a gente tem a obrigação aí com o aluno, não somente dizer, olha, a minha solução está certa, logo a sua está errada, mas tem a obrigação de dizer onde é que está o erro. Por que a dele não é um raciocínio legítimo aí? Onde é que está o erro do raciocínio do colega do Paraná? Ninguém sabe, não? Já apareceu no curso aqui. É isso, tá? É a mesma situação ali dos dados. Oi? Reflete respostas que as pessoas não ouviram. O que a Marcela falou é que as somas não têm todas a mesma probabilidade de ocorrer. Tá? É exatamente a mesma coisa que acontece na questão dos lançamentos dos 2 dados. Quando você lança 2 dados, é exatamente a mesma situação. Você tem um total de 11 possibilidades para soma, vai de 2 a 12. Tá? E isso poderia levar você a pensar que é mais fácil sair um resultado par do que um resultado ímpar. Tá? E não é. Tá? Então, qual é a maneira correta da gente analisar o jogo de par ou ímpar? Jogar par ou ímpar, no fundo, é a mesma coisa que lançar 2 dados, até ao mesmo número de possibilidades. Então, a primeira pessoa pode escolher o seu número de dedos de 6 modos, a segunda também. Então, há um total de 36 possibilidades. Tá? E é fácil verificar que dessas 36 possibilidades, há 18 pares, 18 ímpares. O interessante, o curioso, tá, é que se por acaso nós tivéssemos 4 dedos só, tá, par ou ímpar seria destruído como uma boa maneira de escolher pessoas. Tá? Por quê?
Se você tem 4 dedos apenas, já dá para saber quem não deve jogar. Pois é. Se você tem 4 dedos... Estão dizendo que em certo país os ministros são escolhidos para o ímpar. Porque o que ocorre é que eu acho que pelo menos quando as 2 pessoas têm 4 dedos, tem que olhar o outro cara. Mas quando as 2 pessoas têm 4 dedos, não, mesmo se uma tiver, já atrapalha a situação. Mas quando as 2 têm, cada um tem 5 possibilidades, portanto há um total de 25 possibilidades. Então, certamente, tá, o número é desigual, tá, e é fácil a gente verificar que é mais fácil sair par do que ímpar. Tá? Então, nesse jogo aí atrapalha tudo, tá? Porque a pessoa vai querer escolher par. Mas aí, se eu escolher par, você sabe que eu vou escolher uma estratégia para maximizar a minha possibilidade. Então, destrói para o ímpar. Então, é uma boa coincidência a gente ter 5 dedos. Talvez essa seja a causa da gente ter 5 dedos. Tá? Uma boa razão para a gente ter 5 dedos é para poder jogar para o ímpar. Eu queria fazer uma generalização, talvez, do problema proposto pelo colega, que é a seguinte: 2 pessoas vão jogar para o ímpar, e uma terceira pessoa do lado de fora, que não tem nada a ver com os 2 jogadores, vai apostar se o resultado vai dar par ou ímpar. Como os resultados podem ir de 0 a 10, como os resultados podem ir, de 0 a 10, então há 6 resultados pares e 5 ímpares, certo? Para essa pessoa que está do lado de fora, não é mais jogo para ela apostar que o resultado vai ser par do que vai ser ímpar? Então, admitindo que as pessoas vão escolher seu número para o ímpar ao acaso, é exatamente a mesma probabilidade. Ô, Claire, podemos ir às perguntas ao vivo? Veja a diferença de como as pessoas estão vestidas, num caso e no outro. Enquanto o pessoal do Piauí estava morrendo de calor, o pessoal do Rio Grande do Sul está, ó. Não, sobre o pessoal de Roraima que está de short, sandália camiseta. Eu sou o professor Luiz Antônio Prestes, sou professor da Escola Pública Gaúcha, estou aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nossa pergunta para o professor Wagner é a seguinte: antes de demonstrar o volume da esfera, é possível despertar uma ideia intuitiva no aluno de que o volume da esfera é o volume do cilindro menos o volume da ampulheta? Qual é o nome do professor? Luiz. Luiz. A pergunta, não sei se vocês entenderam bem, ele quer saber se intuitivamente, como é que ele poderia assim, ter a ideia que para calcular o volume da esfera, ele deveria fazer o cilindro menos a ampulheta. Olha, eu não tenho uma resposta para isso, porque primeiro que essa ideia não deve ter aparecido de estalo. Não sei quem teve essa ideia, mas deve ter sido fruto de algum trabalho. Eu, por exemplo, estava pensando em fazer uma outra demonstração do volume da esfera, diferente da que eu acabei fazendo. Peraí, Wagner. E eu acho natural. Sentei. Veja bem, desde que vocês tenham o propósito de utilizar o princípio de Cavalieri, aquela construção é natural, porque se você quer usar o princípio de Cavalieri, então a primeira coisa que você faz é calcular a área
de uma seção plana, horizontal, de uma esfera. Aí você, ao calcular, aparece r ao quadrado menos rzinho ao quadrado. No momento que você vê isso, se você tem alguma mínima experiência de geometria plana, você vê que isso é a área de um anel circular. Então você tem um monte de anéis circulares que começam com um círculo inteiro e o anel vai diminuindo. Então você vê que aquilo ali lhe dá exatamente aquilo que você pensou. Eu acho natural. Pronto. É natural para o professor Elo. Não, eu quero dizer com isso o seguinte, tem coisas que a gente adivinha de estalo, né? E tem outras coisas que a gente é conduzido, quase que obrigado a considerar aquilo. Eu acho que nesse caso você é conduzido a fazer isso. Sim, mas eu quero acrescentar mais uma coisa. Está certo que toda hora me perguntam assim, mas como é que eu ia pensar nisso? Né? Então eu estava querendo dizer que nem sempre, como ocorreu com o professor Elon, que essa ideia seja uma coisa natural. Frequentemente é fruto de esforço. Então vou mostrar uma coisa aqui. Eu estava pensando numa forma alternativa de calcular o volume da esfera e criei um objeto de mesmo volume que a esfera, totalmente diferente. Você imagine o seguinte, imagine uma pirâmide e ao lado um quadrado vertical de lado R e no plano horizontal um segmento de comprimento 2πr. Tomando esse quadrado como base e 2πr como aresta e também altura, vamos criar uma pirâmide. Essa pirâmide tem o mesmo volume da esfera. E se eu fizer qualquer seção na esfera, vou obter um círculo, e fazendo a seção na mesma altura, nós vamos ter aqui um trapézio. E não é difícil demonstrar que a área desse trapézio é exatamente igual à área da seção, qualquer que seja a altura do plano. Você vai dizer, isso é uma coisa natural? Não. Quer dizer, eu fui tentando, pesquisando, até que eu encontrei, né, um objeto, que é um poliedro, inclusive, né, e que é equivalente à esfera, em que a cada altura as seções têm a mesma área. E o volume dessa pirâmide é uma coisa facílima de calcular. Então, não é uma coisa natural e demandou um certo esforço, né, um certo tempo, até que eu consegui achar esse exemplo, e possivelmente existem diversos outros. Ok? Quer dizer, aquilo que eu falei se baseia no fato de que um mínimo de experiência, até mesmo para alunos, em cálculo de áreas de figuras planas, faz com que a pessoa, ao deparar com uma expressão desse tipo, pense imediatamente no anel circular. Não, a única dificuldade é que normalmente você teria não um Rzinho ali, você teria uma distância, teria um R ao quadrado. O pulo do gato mesmo é você, porque aquela área que vai ser R ao quadrado menos X ao quadrado, aquela distância, o pulo do gato é você perceber que a jogada é transformar essa distância no raio de um círculo, que é o que o cone faz. Outra coisa é o seguinte, existe uma série de exemplos escolhidos a dedo em que você pode aplicar o princípio de Cavalieri de forma eficiente para calcular
volumes de, por exemplo, Toro, de Revolução, coisas desse tipo. Esses exemplos, vários deles estão dados como exercício no livro Medida e Forma em Geometria, que, infelizmente, a Sociedade Brasileira de Matemática resolveu não publicar mais esse livro. Não me pergunte por quê, eu não sei. Metade. Tem mais perguntas? Ao vivo? Sim, mais 3. Eu tenho também. Porque tem uma pergunta que eu acho extremamente interessante aqui, de um professor da UFMG. Vamos virar. Eu tenho uma pergunta que eu acho extremamente da UFMG. Meu nome é João Ricardo da Silva Barbosa, aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e a pergunta é diretamente ao professor Paulo César. Se a gente jogar durante 5 anos os mesmos 6 números na Mega Sena, aumenta o número, a chance de ganhar? Qual a resposta, gente? Não faz diferença, tá? O meu ponto é que as bolinhas da urna não têm nenhum tipo de memória, tá? Não tem nenhum tipo de justiça. O que acontece é uma coisa psicológica, tá? Então, você está jogando o mesmo jogo toda semana, aí você deixa de jogar, já pensou se sai o jogo, vai ter um sofrimento muito grande, tá? Mas é uma coisa psicológica, não tem nenhuma razão por que favoreça a sua vitória pelo fato de você estar insistindo naquele número. Vida começa do zero nesse aspecto a cada extração. Não tem nenhuma correlação entre o passado e o futuro. Tem também aquele cara que toda vez que ia sair um novo jogo da Sena, ele queria ser o primeiro a tirar, porque ele tinha que ter certeza. Não era bem da Sena, era da Loteria Federal. Ele ia correndo ser o primeiro a comprar um bilhete da loteria, porque ele queria ter certeza que entre os bilhetes que ele ia comprar, o vencedor estava. Pois essa intuição que as pessoas têm com probabilidade é uma coisa muito séria. Eu já fui, por exemplo, à reunião de condomínio para escolher uma vaga, por exemplo, na hora do sorteio. Tinha gente que brigava, não, eu quero tirar em primeiro lugar aqui, porque tem mais chance de sair. Outros, não, eu quero ficar por último, porque quando eu sair por último, vai ter menos gente assim para competir. Então, a intuição das pessoas realmente é complicada. Então, João Ricardo, não, você pode se libertar de jogar desse jogo que você está jogando há 5 anos, porque não faz a menor diferença. Maria Alice é a coordenadora lá do programa no Rio Grande do Sul. Aqui é a Maria Alice, eu estou acompanhando os professores na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mas eu acho que eu vou fazer um comentário e uma provocação para os professores aí da mesa. Tá, eu estou me vendo aqui, tá, deixa eu continuar minha fala. Tá, não, a questão é a seguinte, aqui no nosso grupo de professores, sempre uma discussão que aparece é como fazer a aula de matemática interessante.
houve discussão sobre trabalhar com demonstração, e o que o pessoal está pedindo é um livro que tenha muitas aplicações, probleminhas de aplicação da matemática. Eles, por exemplo, gostaram muito da situação da Mega Sena, aquela situação do campo de futebol. Então, quando é que nós vamos ter esse livro, que é uma coletânea de problemas interessantes para o dia a dia da sala de aula? Ela não responde. Não, o que eu posso prometer é aquilo que nós já decidimos, que nós vamos publicar um livro com esses problemas aí, né, que foram propostos. Agora, a sugestão da Maria Alice, como sempre, é uma sugestão inteligente, e, sem dúvida, seria agradável dispor de um livro que só contivesse problemas assim desafiadores. Isso é uma coisa que é uma proposta não só para nós, mas para todas as pessoas que nos estão escutando, né? Acho a ideia bem interessante. Vamos pensar. Da Bahia eu não sei, mas do Ceará não. Estão brincando aqui que o delay da Bahia deve ser maior ainda do que o do Ceará. Olha, enquanto não chega, talvez fosse melhor a gente continuar aqui com os problemas. Todos temos. Bom, não é bem um problema de matemática, mas o problema é o seguinte: a pergunta feita pelo professor Paulo Silva, cursista da UFMG, diz o seguinte: na proposta curricular de matemática para as escolas públicas estaduais de Minas Gerais, matrizes e números complexos foram retirados do conteúdo básico comum. O que é que vocês acham? Bom, tem duas maneiras de responder essa pergunta. Uma em termos de crítica de um modo geral e outra mais objetiva. A resposta de natureza mais geral, mais pessimista, é a seguinte: quando eu estudei no colégio, havia duas disciplinas que davam dor de cabeça para os alunos, que eram matemática e latim. O latim eles já tiraram. Por que eram as duas disciplinas que davam mais dor de cabeça? Que exigiam mais raciocínio, mais pensamento, mais organização. O latim eles tiraram. A matemática ainda não tiraram, mas estão cortando aos poucos, tá certo? Então a gente tem que ficar atento. Agora, do ponto de vista mais objetivo, o pessoal, eu tenho conhecimento desse trabalho que foi feito em Minas Gerais para reformular os currículos das escolas estaduais. Esse trabalho foi feito por pessoas bastante competentes, de modo que eu abro de saída um crédito de confiança a essas pessoas. Agora, quanto à resposta a essa pergunta, se tiraram matrizes e números complexos, é que eu acho o seguinte: se tiraram matrizes e tiraram também sistemas de equações lineares, eu acho que é absurdo, mas é coerente.
Quer dizer, entende? Quer dizer, eu sou contra isso, mas eu acho que é uma atitude coerente. Agora, se tiraram matriz e deixaram o sistema de equações lineares, aí eu acho que é um erro. Tá? Do mesmo modo, números complexos. Se tiraram números complexos e tiraram equações, tudo bem. Tudo bem não, horrível, mas tudo bem, é coerente. Agora, se tiraram números complexos e deixaram equações, aí é um absurdo. Então é isso que eu acho. Posso fazer... O que a gente tem que levar em conta claro, tanto números complexos em particular, é uma parte belíssima aí da matemática, com aplicações belíssimas também, mas quando você está planejando um currículo secundário aí dentro da realidade dos estados, realmente algumas decisões têm que ser tomadas. Tá? Eu conheço em linhas gerais o que o pessoal de Minas teve que fazer, mas uma coisa eu estou convicto, para você continuar ensinando matemática, para cumprir um programa extenso, através da simples aplicação de fórmula, tá? Isso é muito mais prejudicial do que você fazer uma decisão de não ensinar determinado assunto em prol de que os alunos saiam do ensino médio, pelo menos conhecendo bem uma determinada coleção de assuntos que lhes deem a oportunidade de aprender esses outros conteúdos depois, bem embasados até na atitude matemática. O que acontece é que, da maneira como está, então você tem uma pressão dos sistemas escolares para diminuição de aulas de matemática. Você tem, às vezes, 3 aulas semanais de matemática, às vezes até menos do que isso. Então, se a realidade é essa, então manter um programa que contemple toda a variedade do programa atual é suicídio. Você não consegue, nesse número de aulas, realmente ensinar uma matemática que faça sentido. Então, você tem que fazer algumas escolhas. Agora, tem que fazer essas escolhas de maneira sensata, aí como o Elon falou. Por exemplo, gastar tempo ensinando os alunos a ficar somando matrizes para ter mais alguns programas de aplicação, não vale a pena. Não. Eu acho o seguinte, estendendo um pouquinho mais do que eu disse antes, qualificando um pouco mais, se é para deixar matrizes serem ensinadas da maneira como estão nos livros, é melhor não ensinar. Mas se vai ser estudado o tópico sistema de equações lineares, a coisa mais natural do mundo é você falar em matrizes, que é a matriz dos coeficientes. Certo, mas falar em matrizes simplesmente como uma tabela dos coeficientes. Não, um pouco mais do que isso. Não precisa falar em inversa, por exemplo. Não, inversa não. Mas se você quer saber se um sistema de equações lineares tem solução ou não, você tem que saber se alguma das linhas é combinação linear das outras duas e coisas desse tipo. E isso envolve vetores e matrizes. Eu acho que é natural. Até um escalonamento é natural ser feito com matriz. Por que você vai carregar o X e o YZ nas suas costas? Não, mantém a tabela dos coeficientes. E aí é proibido chamar aquilo de matriz? Não, chama de matriz. Dos coeficientes. Não, chama de matriz. Pode falar na tabela e dizer, isso é chamado de matriz. Então, deve manter. Quer dizer, não é possível, do meu ponto de vista é o seguinte, não é possível estudar de maneira inteligente sistema de equações lineares se você se proíbe a si mesmo de falar em matriz. Tem que falar em matriz, e mais do que isso, tem que falar em dependência linear das linhas. É uma coisa tão natural. Se x mais y mais e igual a 1, e 2x mais 2y mais e igual a 2, então 3x mais 3y mais 3e tem que ser igual a 3. E isso é uma questão de linearidade. Então, essas coisas têm que ser ensinadas de maneira objetiva e inteligente. Da maneira como está nos livros, matriz é um negócio separado, que não tem nada a ver, eu também sou contra. É como latim. Vai soltar a pergunta aí ou vou responder aqui? Pode. Eu tenho uma pergunta de Pernambuco, que assim que eu terminei do problema do cilindro do tanque de gasolina, veio a pergunta como fazer o cálculo do volume no carro-pipa, quando a seção é uma elipse.
Então, eu não sei se é exatamente uma elipse. Parece ser uma elipse, mas não sei. Fez de conta que é. Ocorre que o seguinte, toda elipse pode ser imaginada como sendo a projeção de uma circunferência num plano não paralelo, nem perpendicular. Então, imagina que a elipse esteja neste plano e a circunferência esteja neste plano oblíquo, fazendo aqui um ângulo θ. Então, o círculo se projetou e deu uma elipse. Esse ângulo é muito simples de conhecer. O cosseno deste ângulo é B sobre A, quer dizer, a razão entre o semi-eixo menor e o semi-eixo maior, ou razão entre o eixo menor e o eixo maior da elipse. Pois muito bem, se você tem no carro-pipa uma parte preenchida aqui, vou falar bem assim, rapidamente, sem entrar em detalhes. Esta corda você pode transportar para a circunferência, consequentemente calcular esta área. E uma coisa maravilhosa é que a área se projeta com o cosseno. Então, esta área, a linha, nada mais é do que aquela lá de cima, vezes o cosseno de θ, ou seja, vezes B sobre A. E aí? Terminou. Claro que há pequenos detalhes a resolver, mas se eu só tenho altura, etc. e tal. Mas o interessante é que a elipse é a projeção de uma circunferência. Você tendo um problema aqui, é uma técnica, né? A gente transportar o problema lá para o outro plano, resolver e mandar a resposta para baixo. Wagner, tem uma maneira alternativa de pensar isso, que é o seguinte. Você pode pensar na elipse não só como a projeção de uma circunferência que está num plano que não é paralelo ao plano de projeção, mas você pode também pensar na elipse dentro do plano mesmo, simplesmente como uma circunferência na qual você multiplicou todas as linhas, todas as cordas verticais por uma mesma constante. Quando você multiplica todas as cordas verticais por uma constante menor do que 1, positiva menor do que 1, você obtém uma circunferência. Aí, nesse caso, a área fica multiplicada por aquela constante. A área que você tem embaixo é a área de cima vezes aquela constante. E aquela constante é a razão entre o eixo menor da elipse e o diâmetro da esfera, ou da circunferência. Exatamente. Em outras palavras, se você souber resolver o problema, no caso de um cilindro circular, você sabe também resolver o problema no caso do cilindro de seção elíptica. Está claro isso? Aliás, tem um livro que eu gosto muito dele, que é o livro de cálculo do Lang, que ele diz, sabe qual é a definição dele de elipse? Elipse é uma circunferência achatada. E é perfeita essa definição. Você pega uma circunferência, escolhe uma direção e multiplica todos os comprimentos naquela direção por uma constante menor do que 1. Então você achatou e você obtém a elipse. Meu nome é Edvando, estou falando aqui da Universidade Federal do Ceará e a minha pergunta é para o professor Eduardo Wagner. Professor Eduardo Wagner, como você vê as introduções das Olimpíadas de Matemática nos 3 níveis, 1, 2 e 3, nas escolas,
dando maior destaque ao projeto do governo federal e à SPM para a realização da primeira OBMEP 2005. Obrigado. Bom, amigo do Ceará, eu sou um entusiasta das Olimpíadas. Há muito tempo que sempre tenho feito um grande esforço para que essa atividade se torne cada vez mais popular. Então, hoje, a Olimpíada Brasileira de Matemática é muito grande. Nós já ultrapassamos 100 mil alunos participando, a maioria, evidentemente, de escolas, a grande maioria de escola particular, mas já é uma atividade gigante no nosso país. E surgiu agora a Olimpíada da Escola Pública, que é uma outra atividade, né, também com todos os méritos, que, infelizmente, nós não pudemos abraçar totalmente por falta de estrutura, né, mas, felizmente, a Olimpíada da Escola Pública conseguiu uma estrutura própria e vai ser realizada e influenciando decisivamente, né, o ensino e os alunos, né, estimulando os alunos a problemas curiosos e desafiantes, de tal maneira que tanto a Olimpíada Brasileira de Matemática quanto a Olimpíada da Escola Pública estão realmente de parabéns, porque vão atingir um número muito expressivo de alunos brasileiros. Enquanto não vem a resposta, aproveito para convidar aí todos os participantes para se inserirem nesse movimento, seja na escola particular, seja na escola pública. Muito fácil a escola se associar à Olimpíada Brasileira de Matemática, se for privada ou pública, e participar da Olimpíada da Escola Pública. Atuem para que isso aconteça. Bom, acho que o áudio não saiu. Eu sou o Marcos Frota, do Pop Ceará. Pergunta para o Wagner. Em época de segundo grau, eu fazia desenho geométrico. Tinha uma matéria chamada desenho geométrico. E eu gostava muito, porque eu respondia equação de segundo grau de formas geométricas, né? E o que o senhor acha da retirada do desenho geométrico das escolas ou de retornar a desenho geométrico? Obrigado. Essa matéria, desenho geométrico, ainda existe no ensino fundamental. Mas, como o próprio nome diz, é um desenho. Não há muita matemática incluída aí. Vamos fazer a distinção entre essa expressão desenho geométrico e as construções geométricas. Aí sim, aí tem muita matemática inserida. Há um movimento mundial, né, do retorno às construções geométricas e junto com o ensino da geometria, porque uma coisa ajuda a outra e esclarece, né? E seria ótimo que no nosso país também, né, nós pudéssemos ter o retorno das construções geométricas. Eu trabalho no Cefet e ainda tem no ensino médio, né, por causa do curso técnico, tem a matéria de desenho. Só que me dá um mal-estar tamanho, e isso eu deixo claro lá também,
da falta de explicação. É só dar as técnicas no desenho. O desenho só se resume a isso mesmo? Sem nenhuma justificativa para construção nenhuma? Pois é, infelizmente, no que a gente vê, a matéria desenho geométrico é uma sucessão de regras, né? Faça isso, é assim que se desenha, enfim. Então, o termo, inclusive, desenho geométrico, não gosto. Né? Agora, quanto às construções geométricas, sim, elas são preciosíssimas e riquíssimas. Bom, eu concordo plenamente com o que o Wagner acabou de dizer, mas eu queria acrescentar um pouco mais. Eu acho que construções geométricas são um complemento natural do ensino da geometria plana. Mas principalmente da geometria plana. Toda vez que você trata de um certo assunto de geometria plana, é natural que surjam construções geométricas associadas a isso, como aplicação e motivação para aquele estudo. Agora, quanto à álgebra, existe até uma tradição que tem se desenvolvido nos Estados Unidos, a chamada provas sem palavras. Tem até livros sobre isso, que é estabelecer resultados de natureza aritmética ou algébrica usando figuras sem mencionar palavras. Eu acho isso uma coisa, um artifício interessante para atrair a curiosidade dos alunos. O interesse. Vou fazer uma pergunta, continuação daquela que a gente já discutiu, e que eu não respondi porque eu não tenho certeza. O Morgado diz que sim, mas eu não tenho certeza. Aquela pergunta sobre distribuir ou não os jogos em mais de um cartão, ou, na verdade, escolher jogos independentes ou esgotando as dezenas. A pergunta que vem de São Mateus, mas também tem uma pergunta do Paraná no mesmo sentido, é se quando você analisa as quinas e as quadras, se continua sendo verdade isso. Morgado diz que sim. Eu ainda não me convenci que isso é verdade. Por isso que eu não respondi. Eu vou estudar o problema. Eu não conheço direito as regras da cena. Eu me lembro das regras da quina, antes de inventarem a cena. As regras da quina. Nas regras da quina, quando você tinha, por exemplo, um cartão de 6 dezenas e você acertava 4, você fazia jus a 2 quadras. Não, você acertava 5 dezenas, você não só fazia jus ao prêmio da quina, como fazia jus a 5 prêmios de quadra. Se as regras da cena são essas, você com um cartão de 6 dezenas, você se acertar, com um cartão de 7 dezenas, se você acertar 4, você faz jus a 3 prêmios de quadras, aí é indiferente. Mas eu não tenho muita certeza se as regras são essas. Então, vamos passar a palavra ao professor Jacob Palles, aqui para o encerramento aí de mais esse curso. Muito obrigado, Paulo César. Bom, estamos juntos mais uma vez, e eu soube pelos professores que aqui estão, Elon, o Morgado, o Paulo César e o Wagner, que o curso foi muito bem sucedido, que o entusiasmo de vocês tem sido contagiante e crescente, né? Então, isso realmente nos enche de esperança de que o ensino da matemática, ao nível médio e últimos anos do fundamental, vai melhorar, está em processo de melhora, e vocês vão ser agentes dessa melhora. Vocês têm um poder multiplicativo muito grande.
Bom, e então eu queria apenas ressaltar, acrescentar nesse final, que em 2 centros, na Universidade Federal de Alagoas e do Pará, os colegas coordenadores conseguiram apoio local da Secretaria de Rio Grande do Norte. Conseguiram apoio das secretarias locais de educação. Isto ocorreu também aqui no Rio de Janeiro, em termos da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro. Então, isto é uma demonstração do interesse também das secretarias de educação de cada um desses locais. É importante que isso se expanda os outros estados. É claro que nós estamos planejando ter recursos de tal forma que a maior parte dos custos fiquem por conta dos nossos parceiros, mas ainda assim essa contribuição local mostra uma vontade de também melhorar o nível do ensino em cada um desses nós. Então eu queria, em nome de todos aqui, agradecer a esses coordenadores e estimular que outros sigam o mesmo caminho. Bom, finalmente, parabéns a vocês todos e vamos continuar nessa luta, assim como os colegas, professores do ensino médio, de todos os 20 nós restantes dessa bela cadeia. Obrigado, Jacó. Como vocês se lembram, no início dessas nossas atividades, eu ressaltei o fato de que o financiamento do nosso programa em todo o país se deve, em boa parte, uma parte muito grande, aos esforços individuais do professor Jacó, com o seu prestígio e o seu interesse, a sua dedicação para conseguir fundos que nos permitissem executar não só essa atividade agora, mas também a próxima de janeiro. Sem deixar de considerar também o grande apoio que nós tivemos aqui do INPA e sua direção, que nos permitiu todas as facilidades, inclusive cedendo pessoas que trabalham aqui, como o Beauclerc, o Dion, o Matias e a turma da administração, né, destacando a Maria Celano, que realmente carrega esse nosso trabalho nas costas, auxiliada pela Priscila. E eu acho que seria justo dar ao Beauclerc a oportunidade de dizer algumas palavras para nos dar noção das dificuldades, dos problemas que ele teve que superar. Beauclerc. Bom, na verdade, eu queria agradecer a todo o pessoal do POP, que realmente, sem eles, seria inviável fazer essa transmissão, pelo acompanhamento que eles têm e pelos testes que eles nos auxiliam a fazer durante o evento e também antes do evento. É muito importante a participação deles. Do lado técnico, a gente tenta a cada ano ter algum aumento de tecnologia, ou seja, colocando mais pontos, ou melhorando a qualidade, ou tentando fazer recursos. A gente testou no último evento a recepção de perguntas gravadas para botar aqui durante esse último dia e foi muito bem aceito. Esse ano a gente tentou fazer uma coisa bastante mais interativa, que foi a recepção em tempo real das perguntas. Infelizmente, apesar de 4 lugares poderem ter essa possibilidade de transmissão em tempo real, por problemas de ou atraso muito grande ou de qualidade, a gente preferiu optar por restringir um pouco isso, só utilizando Ceará e Rio Grande do Sul. Mas a gente nota que o delay ainda é muito grande, então a gente vai ter que avaliar isso.
Além disso, a gente também está testando em paralelo outros tipos de ferramenta que possam servir de apoio, por exemplo, às perguntas ou substituição do chat ou alguma coisa nesse sentido. Mas só para vocês terem ideia de que não só durante o evento o pessoal se reúne, mas existe todo um trabalho feito por fora também. E acho muito importante também que os professores agora se manifestem, os professores dos estados, né, se manifestem para o grupo aqui presente, sobre a receptividade que tiveram sobre, a respeito das perguntas online ou não, se vale a pena investir nisso, se não vale. Apesar de ser complicado para eles aqui, porque tem todo um trabalho de agrupamento, separação, escolha das perguntas, e com as perguntas online isso ficou muito complicado para eles. Mas, então, a opinião de vocês seria muito importante, até para valer a pena, para dizer se vale a pena a gente seguir esse caminho ou não. Tá? Esperamos que no próximo ano a gente consiga fazer alguma outra novidade. Estamos contando com o pessoal do Rio Grande do Sul aí com algumas surpresas. Muito obrigado. Eu estava de costas, não vi quando ele chegou, mas nós estamos contando aqui com a presença, que muito nos honra, do diretor do INPA. Eu acho que ele ainda chegou a tempo de ouvir o meu agradecimento para a instituição. E antes eu queria apenas dizer o seguinte, antes de dizer algumas palavras mais a respeito da participação do INPA, é que algumas pessoas têm mandado observações a respeito das respostas dos problemas. Essas respostas dos problemas, principalmente aqui da parte do capítulos 1 e 2 do volume 3, foram redigidas por mim, meio às pressas, e pode ser que em algum caso tenha cometido algum erro. Eu agradecerei profundamente a qualquer pessoa que queira indicar possíveis erros nessas soluções, tá? Isso acontece. Então, para encerrar, nada mais justo do que dar a palavra ao professor César Camacho, diretor do INPA, que é a instituição que realmente dá a esse programa uma aceitabilidade nacional devido ao prestígio que o Instituto goza em toda a comunidade matemática do país. Obrigado, Elon. Eu gostaria de parabenizar aos organizadores deste curso de aperfeiçoamento, na pessoa do professor Elon Lima, pioneiro na ideia de colocar o conhecimento avançado de matemática, não é, que normalmente está situado nas universidades do país e nos institutos de pesquisa como o INPA, junto com os problemas sérios que atingem o ensino, em especial da matemática, nas escolas brasileiras. Ontem estivemos, tanto o Jacó como eu, na cerimônia de posse e de transmissão de mando do novo ministro de Ciência e Tecnologia. E tanto o ministro Eduardo Campos, que sai do ministério, como o ministro Sérgio Rezende, que assume o ministério, assumiu a partir de ontem o Ministério da Ciência e Tecnologia, colocaram um ênfase especial nas atividades científicas que envolvam uma inclusão social. E o ministro Eduardo Campos, em particular, foi muito enfático em dizer da riqueza que é o contato do meio universitário superior nas ciências com o professorado e os estudantes das escolas do ensino médio e fundamental. Não resta dúvida de que uma atividade como a que está sendo realizada agora, com o apoio da FINEP, do Instituto do Milênio, do INPA e também, creio, da SBM, se enquadram muito bem nesses propósitos governamentais, e este é um filão que eu acho que nós deveríamos aproveitar. Então, o INPA, como sempre, se coloca à disposição destas iniciativas,
e recebe com muito apreço a presença de vocês e a transmissão em rede pela RDP também, que é de extrema valia. Muito obrigado. Então, para finalizar, eu, mais uma vez, declaro o meu entusiasmo e a minha satisfação, o meu agradecimento pela presença e participação de vocês todos aqui durante esses dias. Estou certo de que o mesmo deve ter ocorrido e certamente ocorreu nos outros pontos onde esse programa está sendo cumprido. Eu sou testemunha do entusiasmo que foi demonstrado por todos esses lugares, né, que estão contentes em participar dessa atividade que constitui, sem dúvida nenhuma, um método, um processo de integração desse país tão grande e tão variado, que a gente teve a oportunidade de ver a diferença como estão vestidos os gaúchos e os piauienses, não é isso? Então, isso já ilustra a diferença, né, de um país gigantesco como esse, mas nós vamos fazer todo o esforço para que essas diferenças se mantenham apenas do ponto de vista climático, mas não do ponto de vista intelectual. Uma prova disso é que alguns de nós aqui realmente somos nordestinos. Muito obrigado. E espero tê-los aqui de volta em janeiro, a maior parte de vocês. Tudo de coisa aérea. Tchau, professor. Até um próximo encontro. Janeiro sem falta. Tá. Ou antes disso, se a gente se esbarrar por aí. Agora. O colóquio vai ser segunda-feira. Já pode fazer assim? Dia pesado? Meio-dia? Tá. E hoje aqui no escola? Tá. Oi? Mas como tem na faculdade